vocês estão, hein? Eu estou bem. E hoje eu irei ministrar para vocês o componente curricular de Sociedade e Cultura, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora, eu preciso que vocês peguem o caderno de história, de Sociedade e Cultura, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá. Vocês estão lembrados que na aula anterior eu dei o conteúdo sobre o ambiente de convivência. E nesse ambiente de convivência eu falei sobre 3 atitudes, que foi o respeito, a empatia e a solidariedade. Hoje eu irei fazer uma retrospectiva dessas 3 atitudes e depois nós iremos praticar no exercício, certo? Então vamos prestar bastante atenção, a fazer as anotações que sejam necessárias e esclarecer qualquer dúvida que vocês venham ainda ter ficado, né, da aula anterior. Então hoje eu irei fazer essa retrospectiva dessas 3 atitudes do ambiente de convivência. A primeira atitude que eu irei fazer retrospectiva é sobre o respeito. O que é o respeito? O respeito ele vive no nosso dia a dia. Eu tenho que respeitar regras de trânsito, como eu expliquei, que a partir do momento que eu não respeito as regras de trânsito, eu coloco a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Eu tenho que respeitar os mais velhos, respeitar meu ambiente escolar, respeitar meus vizinhos, meus familiares e respeitar as pessoas que eu também não conheço. Ah, porque eu não a conheço, eu não vou respeitar? Não. O respeito tem que haver independente se ela tem bens, se ela não tem, se eu a conheço ou não, certo? O respeito ela tem que viver conosco nosso dia a dia, no nosso dia a dia. E como é trabalhar o respeito, professora? Se eu estiver em algum ambiente, em algum local, e alguma pessoa veio falar algo que eu não aceito, a opinião, qual é a minha atitude? Escutar. Não é preciso que eu siga aquela opinião, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro e escutar. E, se possível, dar a minha opinião, porque o outro também tem que respeitar. Então, em nenhum momento eu tenho que ir com agressividade, ser egoísta, achar que todo mundo tem que ser igual a mim, pensar igual a mim, certo? Então, respeito é isso, é você saber respeitar o outro de todas as formas e respeitar as regras que existem para que possamos ter uma boa convivência em todos os ambientes. Entenderam? Ótimo! Agora, vamos falar da empatia. Empatia, professora. Eu estou ouvindo muito falar nessa palavra ultimamente. Realmente. Com essa Covid, né, essa pandemia que nós estamos passando, a empatia virou uma palavra muito utilizada. Porque a partir de hoje, nós não temos que nos preocupar só com a nossa vida, mas com a vida dos outros. Porque essa doença veio para mostrar a gente que ela leva rico, pobre, branco, negro, alto, baixo, criança, velho, adolescente, jovens. Ela não escolhe, certo? E aí o que é que nós temos que ter? A empatia de se colocar no lugar do outro. Na hora do sofrimento, saber doar-se, saber ver o sofrimento do outro e não debochar. Como eu vejo muitas pessoas que são contra o uso da máscara, eu não sou, eu sou a favor, porque eu sei que ela está me protegendo e ao usar a máscara eu estou protegendo o outro também. Estou protegendo os meus familiares. Cadê a empatia de você ir para a rua sem máscara? Cadê a empatia em aglomerar e depois trazer algum problema para dentro de casa? Será que se fosse o outro que fizesse isso com você, você gostaria? Claro que não.
Então a empatia, ela está também junto com a gente, sempre. Ela está nas atitudes da escola, do mais simples ao mais pesado, como apelido. Será que eu gostaria de ser apelidado? Então, antes de colocar um apelido em algum colega, pense se fosse em você. Como você ficaria? Você gostaria? Claro que não. A mesma coisa são todas as outras atitudes que você pode, antes de tomar, pensar. Se fosse comigo, eu iria gostar? Se a resposta for sim, faça. Mas se a resposta for não, não faça o que você não quer que façam com você. Então a empatia é isso, é colocar-se no lugar do outro, certo? E aí vem a nossa terceira atitude que eu falei na aula passada, a solidariedade. A solidariedade, eu posso praticar ela em todos os ambientes também. Na minha família, na minha vizinhança, na escola, com desconhecidos. Nesse mesmo problema de pandemia que nós estamos passando, vocês sabem quantas pessoas ficaram desempregadas? Quantas pessoas estão sofrendo aí de depressão ou por perca de familiares? Não é isso? E cadê a nossa solidariedade em dar a mão para ajudar? Cadê a nossa solidariedade de doar alimentos? Cadê a nossa solidariedade em doar roupas? Aquelas roupas que estão lá tudo acumuladas no meu guarda-roupa. Quantos estão desempregados sem ter o que vestir? Tanta comida eu tenho em minha casa, porque eu não posso dar 1 quilo de alimento a uma pessoa que não tem nada para comer. Então a solidariedade é isso. Ah, mas eu só ajudo a quem eu conheço. Então você não é solidário. A solidariedade, a empatia, o respeito é independente de você conhecer ou não aquela pessoa. Se está ao meu alcance, se eu posso respeitar, colocar-se no lugar do outro e ser solidário, independente de conhecer ou não, eu irei fazer isso. Vocês podem praticar solidariedade muito dentro da casa de vocês também. Ao ver a mamãe triste, o papai triste, dá o braço, diz eu estou aqui, sou solidária ao seu sofrimento. Entendeu? Uma palavra de carinho. Se um amigo está triste, faça um chamado de vídeo, porque a mamãe está doente ou o papai. Seja solidário à dor dele, porque pode ser que no outro dia seja você que esteja passando por isso. Então, solidariedade é isso. E vocês irão perceber, meus amores, quando vocês começarem a trabalhar de verdade o respeito, a empatia, a solidariedade, tem outros, a justiça, o amor, vocês vão ver o quanto vocês vão viver melhor, o quanto o ambiente de vocês irá ficar mais leve e muito melhor de se viver, certo? Então agora vamos responder a atividade? Isso, vamos lá? Estão preparados? Então vamos. Olha, a primeira questão da minha atividade é essa. No poema Quem Sou Eu? O autor pergunta: as pessoas são quem são ou são o que elas têm? Qual a sua opinião? Explique. Aí vocês podem perguntar: professora, que poema? Que eu não lembro. Eu irei ler. Eu li esse poema na aula passada, mas irei ler novamente para vocês. O título do poema é esse: Quem sou eu? Eu não entendo, eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Em todo lugar que vou, na escola, na rua também, eu ouço dizer assim, quando se fala de alguém: você conhece fulano que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. E o maneco lá do clube pensa que é rico também, precisa ver que é horrível, é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando que isso não está bem. As pessoas são quem são, ou são o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim,
soubesse que eu sou gente, falasse do que eu penso, lembrasse do que eu faço, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que é visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que tenho, eu sou o mesmo que eu sou. Que ele quis dizer o quê? Porque eu não sou o que é visto, eu sou do jeito que estou. Ele não é aquela aparência, ele é do jeito dele, independente de estar bem vestido ou não. Não sou também o que tenho. Ele quer dizer o quê? Que ele não é o que ele tem, o que ele possui, mas eu sou mesmo quem eu sou. Independente dele ter ou não, a gente tem que respeitar. E tem que amar as pessoas e respeitar pelo que ela é, não pelo que ela tem. Certo? Aí aqui na questão ele pergunta assim, no poema Quem Sou Eu? O autor pergunta, né? As pessoas são quem são ou são o que elas têm? Qual a sua opinião? Na minha opinião, é o que são, né? As pessoas são o que são, não o que elas têm. Para mim, não importa bens materiais, mas sim suas atitudes. Não adianta eu ter carros, casas, dinheiro, se eu não sei ser bom com o outro, se eu não sei respeitar o outro, não ser educada e não ajudar. Então, para mim, carros, dinheiro não vai valer a pena se as suas atitudes não forem com o coração puro. Então, minha explicação é essa. As pessoas são o que são, é o que para mim importa, não o que ela tem. E por que eu penso desse jeito? Porque para mim, viu? O importante são as atitudes, certo? As atitudes, não importa o que ela tem. Aí na segunda questão diz assim, em sua opinião, é correto julgar uma pessoa apenas por sua aparência? Por quê? É correto você ver uma pessoa suja, com uma roupa suja, num banco de uma praça, ou numa marquise de uma loja, e aí você julgar, existe, né? Vou passar por perto que deve ser bandido, ladrão. Julgar pela aparência não é correto. Porque você tem que imaginar que quem sabe aquela pessoa está naquela vida, está ali sujo, sem ter um banho, sem ter um local para morar, por causa dos acontecimentos da vida, como tem muitos agora desempregados. E eu não devo julgar as pessoas pela aparência, mas pelo que ela é. Tem tantas pessoas que estão perfumadas, bem vestidas e são mau caráter, são ladrões de paletó. Entendeu, meus amores? Então não devemos julgar as pessoas pela aparência. Essa é a minha opinião. Quando ele diz devemos julgar as pessoas por sua aparência, não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque a aparência não significa nada, e sim suas atitudes, certo? Porque a aparência não tem valor se não vier, não tem valor se não vier acompanhada de boas atitudes. Acompanhada de boas atitudes. Não adianta eu ser linda, andar perfumada, bem vestida, se eu não tiver boas atitudes. Certo, meus amores? Já que na segunda questão diz assim, anote algumas regras que devem ser respeitadas no espaço onde vive. Na letra A, que é essa aqui, ele diz na fila do lanche.
Se você está na fila do lanche, o que é que vocês têm que fazer, hein, meus amores? Isso mesmo, respeitar a ordem da fila, não é isso? Respeitar a ordem da fila. Aí na letra B, ele me diz assim, e no cinema? Poxa, se eu for para o cinema, não é isso? Vocês vão ao cinema, vocês estão lá, interessados em assistir o filme. Mas aí tem uma pessoa que fica fazendo muito barulho. Então é falta de respeito comigo que quero assistir o filme. Então o que é que eu tenho que fazer no cinema? Fazer silêncio. Se eu fui lá, foi para assistir o filme. Então eu tenho que ficar em silêncio para que todos possam escutar e entender o filme. Em um jogo, na minha opinião, qual é uma das regras que deve ser respeitada? Saber perder. Muitas pessoas não sabem saber perder. Por quê, professora? Porque muitas vezes a pessoa vai para um jogo, brincar com os colegas e quando perde fica aborrecido. Mas um jogo todo mundo sabe qual é a regra. Um vai ganhar e outro vai perder. Não pode nenhum jogo todos ganhar, vai ter que ter um vencedor e um perdedor. E eu tenho que saber entender essa regra e aceitar. Hoje eu perdi, amanhã eu posso ganhar e assim vai. Entenderam? Já na letrinha D é na sala de aula. Uma regra muito boa é obedecer às regras da escola. Por que obedecer? Porque ser as regras da escola. Porque a partir do momento que eu obedeço às regras da escola, eu estarei obedecendo o horário de entrar, o horário de sair, respeitando meus professores, respeitando meus colegas, respeitando a comunidade escolar completa. Entenderam, meus amores? Vamos para a terceira. E você? Como respeita as pessoas da sua família, hein? E você, como é que você respeita as pessoas da sua família? Eu respeito da mesma maneira que eu quero ser respeitada, tratando todos com educação. E você, como é que você respeita, hein? Depois responda aí e coloque no grupo da escola como é que você respeita as pessoas da sua família. Tá bem assim? Então, a minha resposta seria essa. Eu respeito como eu quero ser respeitada e tendo uma boa educação, sem gritar, sem fazer brigas, porque isso não vai levar nós a nada, tá bom? Então, agora continua a nossa atividade que vem para a quarta questão. Eu vou apagar aqui um pouquinho, tá bom? Para que a gente possa responder os demais. Na quarta questão diz assim, deixa eu apagar aqui. A quarta questão tem essa parte que fala sobre as atitudes que não está sendo aplicada o respeito. Pinte somente as cenas que indicam o respeito. Então, meus amores, eu irei mostrar algumas cenas aqui a vocês e vocês irão dizer, olha, dois coleguinhas conversando, normal, vocês não estão vendo atitudes nenhuma de falta de respeito. Então, essa daqui eu pintaria, não é isso? Então, eu vou fazer um X como se eu estivesse pintando ela. Já essa outra aqui, os coleguinhas estão fazendo o quê? As atividades. Só que o que aconteceu? O coleguinha pegou a atividade da outra. Está correto isso? Não. Então, eu não pinto essa figura aqui. Já nessa outra figura aqui, olha o que é que eles estão fazendo. Pulando em cima da carteira na escola. Isso é uma forma de praticar o respeito? Claro que não. Então, eu também não irei pintar essa forma aqui. Muito ridícula, né, meus amores? Ridícula demais. Já essa aqui, eles estão fazendo as atividades, conversando amigavelmente. Então, essa daqui eu irei pintar, certo?
Já essa outra atividade aqui, olhem que lindo, olhem aqui, cada um está fazendo a sua atividade. Nenhum pegou a atividade do outro para riscar. Então, aqui eu também pinto essa atitude. Já essa última atitude aqui, eles estão o quê, meus amores? Discutindo. Vocês estão vendo os gestos? Então, eles estão discutindo. Então, essa atitude aqui, eu não pinto. Muito fácil da gente perceber atitudes que impõem o respeito. Então, essa é a quarta questão. Já a quinta questão tem essa figura aqui, olha, aonde diz assim: essa figura mostra várias atitudes de pessoas praticando solidariedade. Vocês estão vendo aqui essa pessoa deficiente visual sendo ajudada por um colega a atravessar a faixa de pedestre. Essa criança aqui conversando com a professora. Essa moça aqui ajudando ao deficiente físico a atravessar. Então, nessa imagem aqui, nós temos várias atitudes de solidariedade. Aí ele me dá 3 alternativas. A primeira, essa imagem aqui está me dizendo que é para agredir as pessoas, está assim ocorrendo agressões às pessoas? Não, né? Na outra, gritar com as pessoas, é isso que está ocorrendo aqui? É solidariedade? Não, né? E aí, a outra alternativa, ajudar as pessoas. É o que está acontecendo aqui? Isso. Então, eu irei marcar um X na alternativa onde tem ajudar as pessoas. Porque aí sim, eu estarei praticando a minha solidariedade. Na sexta questão, tem uma árvore. E ela precisa ser regada de bons sentimentos, valores e atitudes, para que você seja capaz de praticar a empatia. Como você tem cuidado de sua árvore? Que valores tem cultivado? Escreva nos corações. Então, meus amores, eu irei escrever o que é que eu estou praticando na minha árvore. Olha, na minha árvore eu estou praticando carinho, certo? Na minha árvore, eu estou praticando o respeito. Na minha árvore também, a amizade. Estou praticando também a solidariedade. Estou praticando o amor. E estou praticando também na minha árvore a compreensão, certo? Essas aqui são as atitudes, os sentimentos e os valores que eu estou colocando na minha árvore. E você, quais são os seus? Estarei esperando que vocês coloquem no grupo da escola, tá bom? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Até a próxima aula.